Talvez uma das marcas da nossa geração. A nossa geração ela tem dificuldade de permanecer nas coisas. A gente vive numa cultura do substituível. Isto é, se algo não funciona, a gente troca rápido. Se não agrada, a gente abandona. Se algo exige esforço nosso, a gente busca o mais fácil. E essa mentalidade, ela tem chegado, ela tem alcançado ambiente de trabalho, relacionamentos, inclusive as igrejas. Essa cultura do substituível. Existe muita gente que frequenta igrejas, que frequenta várias igrejas, mas não pertence a nenhuma. Pessoas que frequentam vários cultos, mas não criam raízes em lugar nenhum e nem assumem compromisso em lugar nenhum. Tem pessoa que não consegue dizer, essa é a minha família espiritual, aqui é minha família espiritual. Não. A gente tem visto uma fé cada vez mais individualista, onde as pessoas querem Cristo, mas não querem pertencer ao povo dele. Quer a salvação, mas não quer comunhão com ninguém. E Deus nunca chamou pessoas para uma experiência individual. Quando Deus chama Abraão, Deus chama Abraão para fazer dele uma grande nação. Quando Deus liberta a nação de Israel do Egito, ele diz, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Na cruz, Jesus não perdoou apenas pecados individuais. Na cruz, Jesus criou a nova família. Família de Deus, família. Por isso, essa crise do pertencimento não é apenas uma questão de relacionamento com a igreja. É uma questão de entender o propósito de Deus. Nesse mês, onde estamos celebrando 17 anos, eu quero tratar desse tema aqui, nas petecas, sobre essa crise do pertencimento. Eu estava procurando entender, e nesse domingo nós vamos começar falando sobre a porta de saída. No próximo domingo vai ser a mesa do Pai. E assim nós vamos encerrar no mês. E hoje eu queria falar sobre a porta de saída. João capítulo 6, versículo 60 até o 69. João capítulo 6, Evangelho de João, o discípulo amado, capítulo 6, versículo 60 ao 69. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Vocês. O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis a Tua palavra, que é eterna e atravessa gerações, porque é a Tua palavra, vem do céu. Que essa palavra apresente para nós o nosso desafio
e nós possamos estar prontos a aceitá-la, abraçá-la, em nome de Jesus. João 6 apresenta esse conflito que eu introduzi. João 6, aqui é o momento, é o ápice da popularidade do ministério de Jesus. O ministério público de Jesus tinha alcançado a máxima popularidade. Havia multidões seguindo Jesus. Por quê? Porque aqui no próprio capítulo 6 você vê a multiplicação dos pães e dos peixes. Então aquele povo comeu e se fartou. E a multiplicação dos pães despertou uma expectativa messiânica. O Messias, vamos fazer dele o nosso rei. E aí Jesus faz um dos discursos mais duros do Novo Testamento. Ele declara o seguinte: vocês me procuram porque comeram do pão e se fartaram. Vocês estão me procurando. Eu queria ler o versículo 26, para que não sejam minhas palavras, sejam as palavras do Mestre. Ele diz, a verdade, Jesus respondeu. Olha só o que ele disse para a multidão que estava seguindo Jesus. Ele disse, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram de barriga cheia. Discurso duríssimo. E aí ele vai fazer o discurso que eu não vou fazer. E o cenário muda, então. E aqui o cenário muda completamente. O capítulo começa com a multidão, uma grande multidão, querendo colocá-lo como rei. Mas termina aqui com a multidão abandonando. Aqueles que antes caminhavam com Jesus, agora abandonam Jesus. O versículo 66 diz, daquela hora em diante, 66. Daquela hora em diante, o texto diz, poucos dos seus discípulos, poucos ou muitos? 99%. Ali havia mais de 10 mil pessoas. Quando Jesus volta, ele pergunta para os 12, só sobraram os 12. Alguns pastores, teólogos, estudiosos dizem que foi a maior crise eclesiológica de Jesus. Uma igreja de 10 mil pessoas que no momento fica 12. Não é a crise de audiência aqui, de presença, é uma crise de compromisso. Pessoas que ouviram Jesus, que viram milagres de Jesus, que caminharam com Jesus, mas que agora escolhem a porta de saída. É o tema dessa mensagem nessa noite. Nós temos a arte. Vamos ler? A porta da saída. Quando permanecer deixou de ser um valor. E agora muitos escolhem a porta da saída. É isso que nós vamos falar nessa noite. Quando permanecer, deixou de ser um valor. E eles escolheram a porta de saída. E eu pergunto a vocês, o que é que faz algumas pessoas permanecerem com Cristo enquanto outros abandonam a caminhada? E a resposta continua atual, queridos. Porque antes de alguém abandonar uma igreja, geralmente algo já aconteceu dentro do coração dela. Quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu não vou continuar congregando. Há muito tempo, o coração dela já está sendo trabalhado. Antes dos pés saírem pela porta dos fundos, o coração já começou a procurar uma saída. E a crise do pertencimento, em primeiro lugar, nessa noite, ela começa quando Jesus deixa de ser o centro e passa a ser um meio. A crise do pertencimento, ela começa aí. Quando Jesus deixa de ser o centro da nossa vida, e ele passa a ser um meio para a gente obter alguma coisa.
seja até coisas espirituais, e geralmente são espirituais. Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram o quê? Dura esse sermão, Senhor. Quem é que pode suportar um sermão desse? O problema não começou quando eles foram embora. A saída começou antes, começou quando Jesus deixou de ser útil para eles. É assim. Eles estavam dispostos a seguir Jesus enquanto Jesus atendia às expectativas deles. Mas quando Jesus exigiu deles compromisso, eles fugiram. Quando Jesus deixou de ser útil para eles, eles recuaram. Eles queriam pão material. Eles não queriam o pão da vida. Eles queriam aquilo que Jesus poderia dar para eles, mas eles não queriam se render àquilo que Jesus era. Interessados nas bênçãos de Deus, não no Deus das bênçãos. Estou interessado naquilo que Ele pode me dar. Jesus é um meio para resolver meu casamento. Jesus é um meio para minha empresa crescer. Jesus é um meio para eu me formar. Jesus é um meio para eu conseguir um relacionamento bom. Jesus é um meio para eu ser um pastor famoso. Jesus é um meio para eu... Jesus é um meio, é o meio, é o meio. Jesus não é mais o centro. E aí quando Deus, ou quando a igreja não age como eu espero, diz essas pessoas, quando as respostas não chegam, ou quando a caminhada se torna difícil, as pessoas procuram uma porta de saída. É alguém que se aproxima de outro só por interesse. É amigo de alguém só porque tem interesse. Enquanto recebe benefício, fica próximo da pessoa. Mas quando os benefícios desaparecem, o relacionamento termina. O pastor é bom até um dia que o pastor vai ser pastor de verdade. O pastor é bom até no dia que ele deixa de orar para dizer, se conserte. Não gosto mais. Vou procurar outro pastor que atenda às minhas expectativas. Afinal de contas, eu preciso ser feliz. A proximidade é real, mas o relacionamento, o sentimento não é real, é fingido. O amor não era. Assim acontece quando alguém segue a Cristo apenas por aquilo que ele pode fazer. Quando eu enxergo a igreja apenas como um lugar onde eu recebo as coisas. A minha permanência vai depender até o dia que eu estiver recebendo coisas. A minha permanência nela vai depender sempre das circunstâncias. Você está entendendo? Mas quando eu entendo que a igreja é uma família da qual eu faço parte, a minha postura muda. Essa é a minha família espiritual, eu faço parte dessa família. Ao invés da gente perguntar, o que a igreja está fazendo por mim? Essa igreja está fazendo aquilo que eu espero? Essa igreja está atendendo às minhas expectativas? Num dia que ela não atender, eu vou procurar outra agência que possa atender às minhas expectativas de culto, de serviços. Infelizmente, essa é a crise, irmãos. Eu não tenho como... A constatação é tão triste quanto a pergunta. Nós deveríamos perguntar, como é que Deus deseja me usar para edificar a minha igreja? Como é que Deus pode usar a minha vida para edificar a minha igreja? A nossa relação com Cristo, queridos, tem que estar baseada naquilo que Ele é e não naquilo que Ele pode nos dar. Você pode dizer amém? Você vê a igreja como uma prestadora de serviço religioso, que você vem receber uma prestação de serviço religioso, onde um pastor é um gerente, prestador de serviço, que ele tem que estar disposto a resolver seus problemas, ou você vê a igreja como uma família na qual você está para servir? Como é que você vê? Responda. Porque se algumas expectativas suas não forem atendidas, se as suas expectativas não forem atendidas, talvez você almeje até um cargo, mas a sua expectativa não foi atendida,
você encontra razões para permanecer ou você vai procurar outro lugar? Porque as suas expectativas não foram atendidas, ou os seus caprichos não foram atendidos. Isso é tão diabólico, tão humano, tão anticristão. A crise do pertencimento, queridos, ela começa bem antes. Ela começa quando Jesus deixa de ser o centro da nossa vida e ele passa a ser um meio. E a igreja também passa a ser um meio para eu galgar posições, para eu me impor diante das pessoas, para eu me autoestabelecer diante do mundo. A igreja é um lugar de serviço, é uma família espiritual, a qual sou chamado para servir. Você pode dizer amém? A verdadeira fé permanece quando a palavra deixa de ser confortável e passa a ser transformadora. Diga assim, a verdadeira fé permanece quando a palavra deixa de ser confortável e passa a ser transformadora. E ele diz, Senhor, dura esse discurso. Versículo 60. A reação deles revela algo impressionante. Porque aqui, Rômulo, o problema não era a dificuldade intelectual. Era uma resistência espiritual. Eles não estavam dizendo assim, irmão Chagas, eu não estou entendendo esse sermão, eu não estou entendendo. Não, eles não estavam dizendo isso. Eles não estavam dizendo assim, Senhor Jesus, eu não entendi o que o Senhor quis dizer. Eles estavam dizendo o seguinte, nós não aceitamos o que você disse. Nós não aceitamos o que você disse. Palavra duro aqui, dura essa palavra, significa algo, não é algo difícil de compreender, significa algo ofensivo, intolerável, insuportável. É como se o sermão ultrapassasse o limite daquilo que eu estava disposto a aceitar. Eu aceito esse sermão até aqui, mas esse sermão ele ultrapassou o limite do que eu posso aceitar. Esse aqui eu não consigo aceitar. Porque enquanto Jesus multiplicava os pães, irmã Jane, era fácil segui-lo. Enquanto Jesus estava curando ali, fazendo a vontade deles, era agradável demais caminhar. Afinal de contas, seguir um mestre que mata a fome de 5.000 pessoas, esse homem tem que ser o rei. Então era muito fácil, irmã Francisca, seguir um mestre desse, não era? Mas quando Jesus começou a revelar que era necessário uma entrega total, uma renúncia, que a vida não estava nos benefícios que ele daria, ou que eles poderiam receber, aí o povo recuou. Não. A gente quer um Salvador que resolva os nossos problemas, a gente não quer um Senhor que transforme vidas. Não é assim que acontece hoje. As pessoas querem um Salvador que resolva todos os seus problemas, mas quando esse Salvador se torna Senhor e diz, eu quero transformar a tua vida, eu quero te vencer esse teu hábito de mentira, você é um mentiroso, você vive mentindo. Você é viciado em mentira. Você precisa consertar esse problema sexual na sua vida. Aí é duro esse discurso. Você precisa assumir compromisso, você tem que chegar cedo na igreja, abrir a igreja. Não, aí já incomoda. Jesus, preste atenção. E Jesus não ajusta a mensagem para ganhar o povo, para manter a multidão. Irmãos, isso aqui é algo tão libertador. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus, ele não corre atrás do povo. Espera aí, eu vou mudar meu discurso. Calma aí. Não, Jesus não faz isso, irmãos. Ele não suaviza a mensagem. Ele não diz assim, olha, espera aí, gente, talvez eu tenha sido muito radical. Eu vou melhorar aqui, eu vou explicar de uma maneira melhor. Eu vou retirar aqui algumas exigências. Não é tão bem assim. Não, Jesus não faz nada. O que mais me impressiona em Jesus é que ele não negocia a verdade para ser popular. Hoje os pregadores estão negociando a verdade para ser popular, para ser aplaudido, para ter igreja cheia.
Então eles negociam a verdade. Eles falam palavras de incentivo, de vitória, você é vencedor, você vai pisar, você é cabeça, não é cauda. Eles excluem todos aqueles versículos difíceis. Eles excluem esse aqui. Você vai ser rico, você vai ser curado, você vai ser feliz, sua família não vai passar por nenhum sofrimento e tal, e seus filhos, e aí, hoje, para segurar as pessoas das igrejas, a mensagem se tornou mais agradável, mais confortável e menos confrontadora. Jesus nunca chamou pessoas para uma fé baseada no conforto. Ele chamou pessoas para uma fé desafiadora e transformadora. Transformadora. O Evangelho consola, é verdade, mas ele também confronta. Ele cura feridas. Amém? Mas ele também revela pecados. Ele traz esperança, amém? Mas ele exige rendição da nossa parte. A palavra não foi dada para confirmar aquilo que eu penso. A palavra não foi dada para confirmar aquilo que você acha. Foi dada para transformar você. Foi dada para transformar o que nós somos. Eu não estou pregando para que você concorde comigo. Eu estou pregando para lhe transformar, para que você seja salvo. Eu não quero que você goste de mim. Eu quero ver você no céu. Amém? Jesus não suaviza. Imagine um médico aqui. O irmão Gregório chega lá, com o diagnóstico dele. Aí o médico diz assim: Gregório, o teu diagnóstico é esse aqui. Aí ele diz: eu não gostei desse diagnóstico, não. Não gostei desse diagnóstico. E eu vou procurar outro médico. E o médico vai dizer algo diferente. O outro médico diz a mesma coisa. O problema não está no diagnóstico. Ele poderia procurar 10 médicos. Não mudaria a realidade. O problema está na doença e tem que ser tratada. Mas não é assim que a gente... O pastor prega. Aí ele diz: não gostei dessa mensagem. Eu vou ouvir outro diagnóstico. Essa mensagem aqui vai mudar a realidade? Não. A solução, queridos, olhe para mim, não é rejeitar a palavra. A solução não é rejeitar a palavra. A solução é permitir que ela te transforme. Algumas pessoas não conseguem permanecer porque esperam que a igreja se adapte a elas. Ou porque espera que Deus se adapte a elas. Não, Deus tem que se adaptar a mim, ou a igreja tem que se adaptar a mim. Não querem uma fé que confronte, não quer uma fé que confronte. Não quer uma igreja que nunca incomode, não quer uma mensagem que o confronte, quer uma mensagem que confirme suas escolhas. Você está entendendo? O crente verdadeiro, ele entende que o propósito da palavra não é nos deixar confortáveis, é nos conduzir para aquilo que Deus deseja que sejamos. Esse é o propósito da palavra. A pergunta não é: eu gostei do que eu ouvi? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: eu estou disposto a obedecer o que eu ouvi? Eu estou disposto a obedecer o que Deus falou? Essa é a pergunta. Você pode dizer amém? Amém. Pergunta: você aceita a parte da palavra que concorda com você somente? Você só aceita essa palavra que concorda com você? Ou quando você é confrontado pela palavra, sua reação é qual? É resistência? É se fechar ou é se arrepender? Você tem buscado uma igreja que apenas confirme as suas opiniões ou um lugar onde Deus possa realmente te transformar? É uma escolha nossa. Aqueles discípulos, eles foram embora porque não entenderam quem Jesus realmente era. Eles perderam a visão da sua grandeza. Terceiro e último lugar. Quem descobre que Cristo é suficiente, encontra razões para permanecer. E aí o versículo 66 e 67. Vamos ler, por favor. Leiam, por favor.
67. Essa é uma das perguntas mais profundas do Evangelho. Irmão, me arrepio todinho, meus joelhos ficam arrepiados. Se é que se pode dizer que a joelho se arrepia. E vocês também? Vocês também querem ir? Tipo assim, os oficiais da igreja chegaram para o pastor, né? Os oficiais são os amigos da igreja, e aí o pastor está ali, está dando uma exortação, aí os oficiais chegam e dizem, pastor, acho que você foi duro demais. Aí o pastor disse, rapaz, se você quiser entregar o carro, pode entregar. Tipo assim, o núcleo íntimo de Jesus. Ele diz, vocês também, se vocês quiserem, vocês podem ir. Não é apenas sobre permanecer, é sobre a razão pela qual permanecemos. E aqui, irmãos, é o centro do sermão. Aqui é a resposta que sustenta todo o verdadeiro pertencimento. Observe a cena aqui, observe. A multidão foi embora. A popularidade de Jesus diminuiu. A igreja não ficou ninguém, só os oficiais. O ambiente mudou. Jesus não está mais cercado por uma multidão. Agora ele está diante de um pequeno grupo de discípulos. E ele ainda faz essa pergunta. E ele sabia a resposta, mas ele queria saber o que estava no coração daqueles homens. Qual é a resposta de Pedro? 68. A fé verdadeira, ela segue a Jesus não apenas porque as coisas estão dando certo, mas porque descobre quem Jesus realmente é. Quando nós sabemos quem Jesus realmente é para nós, para a nossa vida. A pergunta de Jesus revela aqueles que caminham com Cristo, enquanto Ele atende às suas expectativas, e aqueles que permanecem com Cristo, porque sabem que não existe vida longe dEle. A resposta revela isso. Tem, e é a maioria que segue a Jesus, que está na igreja, enquanto as suas expectativas são atendidas. Mas tem aqueles que seguem, que permanecem, porque sabem quem Jesus é para a sua vida. Pedro entendeu que não havia outro lugar para onde ir e não havia outra pessoa para quem recorrer. Ele disse, Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Para onde você vai? Que lugar no mundo pode te dar segurança? Que lugar fora de Cristo pode te dar paz verdadeira, alegria verdadeira? Pedro não responde, olha, nós vamos ficar porque entendemos tudo, ou porque nunca teremos dificuldade. Não, por uma razão muito mais profunda, ele sabe quem Jesus é. 69. Leia, por favor. Nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo de Deus, Tu és o ungido de Deus, Tu és o santo de Deus, Tu és o enviado de Deus, Tu és o Messias prometido. Tu és tudo. Para onde iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Essa resposta revela-se uma convicção profunda. Ele entendeu que Jesus não era apenas uma opção, um milagreiro, era a única opção, era a única fonte de vida. Pedro poderia não compreender tudo, Pedro poderia ter algumas perguntas ou enfrentar momentos de fraqueza, mas algo que ele sabia, fora de Cristo não havia outro lugar onde a sua alma encontrasse descanso, não havia outro lugar, não havia outra resposta. Então, o verdadeiro pertencimento, ele nasce de um coração convicto de quem Cristo é na nossa vida, de quem Cristo é para nós. Irmãos, a permanência, ela não nasce porque nós encontramos pessoas perfeitas na igreja. Porque na igreja tem pessoas imperfeitas, como você é imperfeito. Porque nós encontramos uma igreja sem problemas, não é isso. Nós não permanecemos porque nossas expectativas são atendidas, não é isso. A permanência, ela nasce e ela permanece quando nós entendemos que Cristo é maior do que todas as dificuldades.
Cristo é maior do que o nosso orgulho. Muitas pessoas abandonam a igreja e fogem dos processos de maturidade porque esperam encontrar uma igreja perfeita. Essa igreja não existe. Lamento dizer, não existe aqui na terra. A igreja é formada por pessoas sendo transformadas pela graça de Deus. Existem falhas, existem limitações, existem diferenças. Mas existe algo muito maior do que isso, Cristo. Cristo está presente, Ele é o fundamento, Ele é a razão. Ele é a razão pela qual nos faz caminhar juntos. Nós precisamos estabelecer raízes, e o último sermão da série vai falar sobre raízes plantadas na casa do Senhor. Mas só dizer para você, uma árvore, ela é saudável porque ela tem uma raiz profunda. Ela resiste a tempestades, ventos e secas, porque a sua raiz está ali fincada. Assim também é a nossa fé, meus amados. As dificuldades, elas não criam nossas raízes, elas revelam a profundidade delas. Quando vêm as crises vão revelar como estão as suas raízes. Uma fé superficial, ela abandona quando os problemas surgem. Uma fé superficial, ela não permanece, porque ela não sabe em quem está firmada. Porque ela está firmada em pessoas, está firmada em ministérios, está firmada em outras coisas, não em Cristo. Eu pergunto, onde estão firmadas suas raízes? Onde está firmada a sua fé? A pergunta não é apenas assim, eu estou satisfeito com tudo na igreja? Não. É perguntar, eu reconheço que Deus me chamou para fazer parte de um povo, você foi chamada para fazer parte de um povo. Então, pertencer envolve mais do que receber. Pertencer envolve compromisso, gente. Envolve servir. Pertencer envolve você caminhar com pessoas diferentes, envolve você perdoar, envolve você carregar as cargas dos outros, envolve você permanecer. Não é dizer, o que é que eu estou ganhando. Não é isso. Como é que Deus pode me usar aqui para abençoar pessoas? Você está tendo uma oportunidade de luxo. Você acabou de receber um cartão da Operação André, de você fazer diferença na vida de pessoas, de você ser usado para resgatar pessoas que estão caminhando na beira do abismo. Como diz o texto, conduzidas, como ovelhas são conduzidas para o matadouro. Você tá tendo uma oportunidade de luxo para isso. Então, você pode já ter essa resposta. Como é que Deus pode me usar para abençoar aqueles que talvez estão aqui? Eu pergunto, a sua permanência, ela está baseada em Cristo ou nas circunstâncias? Porque se estiver baseada em Cristo, você está firme aqui. Mas se estiver baseado nas circunstâncias, basta uma circunstância mudar. Basta chegar um verão ou um inverno na sua vida que você vai para a porta de saída. Quando você enfrenta uma dificuldade na igreja, sua primeira reação é a quê? É abandonar ou buscar amadurecimento? Deus nos chama para nos transformar, queridos. Você tem contribuído para fortalecer a comunhão da igreja. As pessoas ao seu redor, elas enxergam alguém que ama e cuida da família de Deus. Quando ela olha para você, ela diz assim, esse irmão, essa irmã, ela cuida da família de Deus. Essa irmã, eu enxergo nela alguém que ama a igreja, alguém que cuida da igreja. Eu quero concluir. João 6, ele começa com a multidão impressionada com Jesus, que viram milagres, que receberam pão, mas quando Jesus deixa de ser aquilo que eles esperavam, eles foram para a porta de saída. Porque aquela multidão queria aquilo que Jesus podia oferecer.
Mas Pedro descobriu que Jesus era aquilo que ele precisava. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. A multidão pergunta: o que Jesus pode fazer por nós? Pedro responde: sem Jesus, nós iremos para onde? Sem Jesus, a gente vai para onde, Paulo? A questão do pertencimento não é apenas sobre igreja, gente. Eu queria que você abrisse seu entendimento nessa noite, que o Espírito Santo falasse ao seu coração. É sobre Cristo. Quando Cristo deixa de ser suficiente, quando Ele deixa de ser o meio, qualquer dificuldade se torna um motivo para você entrar na porta da saída. Mas quando Cristo é precioso, nós encontramos razões para permanecer. Nós não permanecemos porque a igreja é perfeita, nós permanecemos porque Cristo está formando sua igreja. Permanecemos não porque nunca teremos conflitos, permanecemos porque nós aprendemos a amar, caminhar, perdoar, andar juntos. Permanecemos não porque encontramos um lugar onde tudo é fácil, mas encontramos um lugar onde Jesus nos chama para crescer, para sermos transformados, para o nosso caráter ser construído à imagem do próprio Cristo. E eu quero encerrar fazendo a pergunta que Jesus perguntou aos discípulos. Essa pergunta é para mim e para você. Jesus pergunta: vocês também não querem ir? Querei também vós, outros, retirar-vos? Qual é a sua resposta? Para Ele, não é para mim. É para Jesus. Vocês também não querem ir? Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu amo o Evangelho. Eu te amo, Pai. Tu és o tesouro mais precioso que alguém pode encontrar, Senhor. Não há nenhuma filosofia humana, não há nenhum recurso humano, não há nada nesse mundo que possa nos trazer tanta segurança, tanta paz, tanto propósito. Para onde irei, Senhor? Para onde irei? Só o Senhor tem vida eterna. Tu és o pão da vida. O pão que o mundo dá, a gente come e volta a ter fome, Senhor. Eu não quero estar na multidão. Eu não quero suavizar a mensagem para ganhar plateias ou audiências ou seguidores. Oh, Senhor, eu quero ver pessoas ao meu lado encontrando Cristo verdadeiramente, encontrando o seu propósito aqui na terra. Não quero ver pessoas enganadas com religiosidade barata, superficial, fingida. Eu quero ver pessoas sendo transformadas pelo poder da graça. Eu ainda creio no Evangelho. Eu creio no Evangelho, não há nada mais lindo e poderoso do que o Evangelho. Tu sabes disso, Senhor, o meu coração pulsa por isso. E por mais que eu seja tentado, pressionado, coagido, muitas vezes a suavizar, a ceder aos caprichos meus, humanos, pessoais, ou de terceiros, Senhor, Tu sabes que eu sou apaixonado pelo Evangelho, Pai. Oh, Deus, como é maravilhoso. Faça com que essa igreja também seja uma igreja apaixonada pelo Evangelho. O Evangelho transformador, não esse Evangelho barato, Deus. Não esse Evangelho paraguaio. Não esse Evangelho
falsificado, contrabandeado. Esse evangelho que engana pessoas, que seduz pessoas, que produz festa, mas não produz compromisso. Um evangelho que não produz raízes nas pessoas. Uma fé superficial que abandona quando surgem problemas. Produz em nós, Senhor, uma fé enraizada, uma fé que permanece, porque sabe em quem está firmada. Ó Deus, nesse mês nos faz abrir nosso entendimento e compreender esse chamado maravilhoso do Evangelho. Nós cremos, ó Deus, a nossa resposta ao Senhor nessa noite é dizer: Senhor, para quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos, Senhor, nós cremos e nós sabemos que Tu és o Cristo de Deus, Tu és o ungido de Deus. Então, nós queremos estar aos Teus pés, Senhor, todos os dias. Não importa se a multidão te abandona, não importa se a multidão vai atrás de Messias aí, não importa se a multidão vai atrás de milagreiros, não importa se a multidão vai atrás para atender às expectativas, não importa, Senhor. Não importa se as pessoas estão entrando nas portas de saída, não importa, Senhor. Eu quero permanecer. Eu quero permanecer fiel, Senhor. Eu quero permanecer fiel, Senhor. Eu quero permanecer contigo. E eu te peço que o Senhor também, nessa noite, faça um milagre na vida de pessoas aqui. Ó Deus, nos faz entender essa verdade. Nos faz entender que o Senhor é suficiente para nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada, o Senhor é suficiente. Nos faz receber essa palavra transformadora, confrontadora, e não simplesmente fujamos da palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço por isso, tivesse nesse mês, ó Deus, esse mês de agosto, o Senhor possa falar ao coração da igreja, que o Senhor possa trazer temor a Ti, que o Senhor passe a ser o centro e não apenas um meio para alcançarmos coisas, Senhor. Oh Deus, nós somos tão infantis, Pai. Nós somos tão fáceis de sermos enganados, levados pelos nossos próprios sentimentos. Oh Senhor, nos ajuda, nos ajuda. Nos ajuda. Cuida do nosso coração, cura o nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.